Antecedentes gerais. Primeiro episódio da série Guerra e Mundo Contemporâneo. Oi, gente, hoje eu vou falar um pouco sobre a crise de 1929, que também é conhecida como a Grande Depressão. A crise, ela não surgiu do nada. Nos anos 20, os Estados Unidos viviam o que chamavam de anos loucos. A economia crescia rápido, a indústria ela estava se expandindo e todo mundo parecia estar ganhando dinheiro fácil na bolsa de valores. O problema é que essa euforia criou uma bolha. As pessoas compravam ações usando crédito, apostando que o preço só ia subir. Mas em outubro de 1929, a confiança quebrou. No dia 24, a Quinta-feira Negra, e depois no dia 29, a Terça-feira Negra, milhões de ações foram vendidas de uma vez. E em poucas horas, bilhões de dólares subiram. O impacto ele foi imediato. Bancos que investiam na bolsa quebraram, levando junto o dinheiro de milhares de clientes. Empresas fecharam por conta e por falta de crédito e de demanda. O desemprego explodiu. Nos Estados Unidos, em 1933, quase 25% da população estava sem trabalho. Isso não ficou só lá. Como os Estados Unidos eram o maior comprador e investidor do mundo, a crise virou global. Aqui no Brasil, o efeito foi direto no café. A gente exportava muito para o mercado americano e europeu. E quando o consumo caiu, o preço do café desabou. O governo até chegou a queimar toneladas de café para tentar segurar o preço, mas a economia rural sofreu muito. A Grande Depressão ficou como conhecida. Só começou a melhorar na metade dos anos 30 com a intervenção do Estado na economia. Foi aí que surgiram políticas de obras públicas, controle bancário e programas sociais, como a New Deal, que o governo acabou criando, que era o Novo Acordo. E na New Deal, o governo ele intervia na economia, criava empregos e ajudava empresas e trabalhadores. No final da crise de 29, foi marcado por uma recuperação bem lenta, mas gradual. Nos Estados Unidos, como foi implantado a New Deal pelo presidente, ajudou muito a estabilizar a economia e restaurar a confiança, mas ela só foi bem restaurada na Segunda Guerra Mundial. Outro antecedente importante da Segunda Guerra Mundial foi o Tratado de Versalhes. Depois da Primeira Guerra Mundial, os países vencedores fizeram um tratado de paz, mas eles não ouviram a opinião de nenhum dos países derrotados. Por esse motivo, os países derrotados sofreram várias punições, como perda de territórios, perda de colônias, redução do exército e pagamento de grandes indenizações. Como a Alemanha foi considerada a principal culpada pela guerra, ela foi o país mais afetado. E isso causou muito desemprego, muita crise econômica e, consequentemente, revolta da população alemã. Muitos alemães passaram a sentir desejo de vingança contra os países vencedores, e esse sentimento ajudou no crescimento do nazismo. Quando o partido nazista finalmente chegou ao poder, em 1933 passou a desrespeitar vários pontos do Tratado de Versalhes. Hitler considerava-o uma humilhação para o povo alemão, um fator que impedia o reestabelecimento da grande nação. Agora a gente vai mostrar um vídeo que foi praticamente o movimento da Alemanha. Professora! Sim, pequeno Hitler. Minha mesa é muito pequena. Eu preciso da mesa do polonês. Todos têm o mesmo tamanho de mesa, Hitler. Agora, turma. Professora, eu vou precisar da mesa do Tcheco também. Pequeno Hitler, onde está o Polanski? O que está acontecendo aqui? Não é problema meu. Agora é problema meu. No vídeo que acabamos de ver, ele usa piadas para representar o expansionismo da Alemanha nazista, ou seja, as ideias que Adolf Hitler teve para conquistar territórios de outros países. No vídeo ele também fala sobre ele querer a mesa dos outros. Isso é o fato de Hitler querer expandir o território alemão e tomar áreas de outras nações durante a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a mesa dos outros era territórios e riqueza de outros países e querer tudo é a política expansionista da Alemanha nazista. O fascismo foi um sistema político nacionalista, antiliberal e antissocialista. Surgiu na Itália em 1919, logo após a Primeira Guerra Mundial. Sob o comando de Benito Mussolini, estabeleceu um governo nacionalista e totalitário que buscava exaltar a imagem do líder perante o povo. Essa ideologia se espalhou, dando início ao nazismo. No século XXI, é comum denominarmos fascismo ou fascista o indivíduo ou movimento que defende a repressão e segregação étnica para resolver problemas da sociedade.
O fascismo se caracteriza por ser oposto ao socialismo, mas suas principais características são o totalitário. O governo tem controle de tudo, tanto na vida pública quanto na privada. Autoritarismo. A autoridade do líder é absoluta e inquestionável. Ele é visto como o único capaz de salvar a nação. Nacionalismo extremo. A nação é colocada como um bem supremo. Antiliberalismo. O Estado intervém na economia e protege as empresas nacionais, rejeitando a liberdade de mercado total. Expansionismo, objetivo de expandir seu território. Militarismo e o anticomunismo usavam o poder de armas para destruir o inimigo. Também temos como característica o corporativismo e a hierarquização. O fascismo prometia restaurar as sociedades através de dinheiro e de uma nação forte. O modelo de Mussolini também serviu como molde para franquismo na Espanha, salazarismo Portugal e o integralismo no Brasil. Mas e o nazismo? Agora vão as diferenças entre o fascismo e o nazismo. O nazismo foi uma variante que levou a ideologia ao extremo, a perseguição e violência sistemática contra o povo judeu, como um pilar central, que se chama antissemitismo. Assim, o autoritarismo marcou o século XX. Hoje eu vou falar sobre a Guerra Civil Espanhola, um conflito que aconteceu entre 1936 e 1939, que marcou profundamente a história da Espanha e da Europa. Antes da guerra, a Espanha passava por muitas crises políticas e sociais. O país já tinha passado por monarquia, influência militar e mudanças de governo. A população estava dividida entre os grupos conservadores e os grupos que defendiam a reforma social e política. Os republicanos defendiam direitos trabalhistas, reformas sociais e um governo republicano. Já os nacionalistas defendiam as ideias conservadoras, militares. Entre os líderes nacionalistas estavam o general Francisco Franco. A tensão política aumentou muito no país. A Igreja Católica, parte do exército e grupos conservadores apoiavam os nacionalistas. Enquanto isso, os trabalhadores, sindicatos e grupos de esquerda apoiavam os republicanos. Em 1936, Francisco Franco liderou o golpe militar contra o governo republicano. Esse golpe acabou iniciando a Guerra Civil Espanhola. Durante a guerra, outros países também participaram indiretamente, como a Alemanha, nazista de Hitler, e a Itália, fascista Mussolini, apoiaram Franco de aviões, armas e soldados. Esse apoio fortaleceu bastante os nacionalistas. Um dos acontecimentos mais conhecidos foi o bombardeio da cidade de Guernica, realizado com a ajuda da Alemanha. Muitas pessoas morreram, e esse episódio ficou famoso por causa da pintura Guernica do artista Pablo Picasso. Depois de anos de conflito, Francisco Franco venceu a guerra em 1939. Após a vitória, ele implantou a chamada ditadura franquista, um momento autoritário marcado pela censura e pela persecução política. A Guerra Civil Espanhola ficou conhecida como a espécie de preparação da Segunda Guerra Mundial, porque nela já apareciam ideias fascistas, conflitos ideológicos e disputas políticas. Depois se espalharia pela Europa. Por isso, a Guerra Civil Espanhola é considerada uma das mais importantes da história no século XX. Então, o que foi falado neste capítulo foi sobre a crise de 29, o Tratado de Versalhes, o movimento da Alemanha, Hitler, Guerra Civil Espanhola e o fascismo Mussolini.